Olá a todos, bem-vindos a mais um Contos do Caixa. Eu sou Paulo Carvalho e hoje a gente vai discutir o conto O Besouro e a Rosa, de Mário de Andrade. O Mário Raul Moraes de Andrade nasceu em São Paulo em 9 de outubro de 1893 e faleceu também em São Paulo em 25 de fevereiro de 1945. Ele foi um dos nomes mais importantes do modernismo brasileiro, sendo parte do grupo dos cinco, que foram os idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Bom, na semana passada a gente viu que os modernistas se colocavam contra o Coelho Neto no jeito de escrever e no que ele se importava de colocar no texto, né? Os modernistas, eles eram antiparnasianistas, então para eles não bastava um texto cheio de floreios pelo texto em si. Eles queriam buscar uma identidade, uma voz própria, uma nacionalidade, né? Tanto é que deles sai um movimento antropofágico, que é essa ideia de deglutir as ideias vindas de fora, da Europa, dos Estados Unidos, e depois que você come e você passa por todo um processo dentro de você, você solta um produto novo. Nesse caso, seria a forma de, a partir do momento em que você deglute, né, você consome a arte estrangeira e a partir disso cria o seu repertório cultural, mas usa da sua brasilidade para criar uma arte nacional, uma arte própria, com linguagem própria. E uma das coisas importantes para isso era a busca de uma maneira de escrever interessante, que tivesse a ver com o dia a dia do brasileiro. E o Mário de Andrade vai buscar isso através da coloquialidade, através da fala das pessoas no dia a dia. E a gente vê muito isso no Besouro e a Rosa. Você tem os personagens, eles falam em tons coloquiais como personagens. Aqui a história se passa dentro de uma pequena cidade, né, do interior, e você tem os personagens que são, de certa forma, ingênuos, né? Tem uma ingenuidade em volta de tudo o que acontece, e um narrador, um narrador que conversa com você, leitor, né? Ele faz piadas. Inclusive, isso que a gente falou, deles buscarem ser antiparnasiano, o personagem é. A gente tem aquela coisa do romantismo, de florear as palavras quando vai falar de paixão, de amor, usar metáforas. E há uma frase muito divertida no livro que, em determinado momento, um personagem começa a sentir coisas por uma menina. E ele começa descrevendo como esses românticos fariam, né? E de repente ele para e fala: sentiu nada disso, não aconteceu nada disso. Os narradores, depois do século XIX, tiveram mania de ficar inventando coisa. A verdade é que ele só sentiu uma coisa estranha. Ele não sabia o que era. E aí há um outro ponto de que ele não foge dos aspectos primais, sabe? Então, neste conto, ele está discutindo muito o desejo, tesão, coisas naturais do ser humano que muitas vezes a gente cria tabus, a gente cria regras sociais para esconder algo que seja natural. E há uma certa discussão sobre isso, não apenas nesse conto, mas no livro como um todo. O conto faz parte do livro Contos do Belas Artes, inclusive, todo conto começa com "E Belas Artes me contou". Os Contos do Belas Artes foi lançado inicialmente em 1934, tá? Bom, mas o que fala o conto Besouro e a Rosa? A gente é apresentado para Rosa, uma menina que chegou aos 18 anos, está se tornando mulher, mas não se apercebe da sua mocidade. Ela mora com duas mulheres mais velhas, a Ana e a Carlotinha. Já chegou para elas enquanto criança, foi largada, abandonada pela mãe, ou a mãe morreu. É interessante aqui, mais uma vez, a forma como o narrador se apresenta, porque ele fala alguma coisa do tipo: ela foi deixada pela mãe que morreu, né? Foi deixada ou foi dada, o que dá no mesmo.
né? Já fazendo uma crítica também a esse abandono de filhos. E é interessante porque, apesar da Ana e da Carlotinha terem um certo papel como mães dessa menina, dessa Rosa, a Rosa é descrita sempre como uma empregadinha. Ela não é filha dessas mulheres. Apesar delas terem um carinho, uma coisa, ainda assim a posição dela ser uma empregada delas é deixada clara. E é uma coisa terrível que acontecia e ainda acontece de certa forma no Brasil e tratado com muita naturalidade, que é aquela coisa da criança escrava que é vista como se a família rica estivesse ajudando essa criança, porque ela é acolhida, ela ganha casa e comida em troca de trabalho e é pago um estudo para ela, sabe? Então é uma relação que não é clara, porque tem um afeto, mas é um afeto determinado por posições sociais, tem a obrigação de trabalho, mas ao mesmo tempo aqui é dito que a Rosa horas limpava bem, horas limpava mal, ou seja, ela é uma empregada, mas há uma certa tolerância maior do que se fosse um regime de emprego normal por conta dessas relações confusas. Então, isso é algo que foi natural no Brasil durante muito tempo, mas é algo que acho que ele não deve aceitar mais hoje em dia, né? Porque configura, sim, um trabalho escravo. E não digo com isso que quem tem família aí, quem tem experiências, sejam pessoas terríveis que fizeram isso. Era um problema estrutural, é um problema estrutural da nossa sociedade que precisa ser pensado como um problema estrutural e ser refeito, né? A gente julgar com anacronismo as pessoas que poderiam acreditar que estavam fazendo um bem e não saber o mal que representa isso por esta posição, né? Então, eu sei, eu estou passando pano aqui, mas eu não quero dizer que as pessoas são errados esses atos, que isso fique claro. Mas eu acho que não adianta nada a gente culpar senhorinhas que eventualmente ainda estejam vivas, que tiveram alguma experiência dessa nesse momento agora. Eu acho que a gente tem que repensar e impedir que isso aconteça novamente. Acho que é uma maneira mais produtiva da gente pensar nessa realidade. Bom, então temos esta criada, esta criadinha, que o narrador usa muitas vezes esses termos no diminutivo, criadinha, uma rapazola, porque justamente para denotar essa coisa de infantilidade da personagem. Ele diz que é uma personagem com um corpo feito, mas que se sente infantil. E, inclusive, em determinado momento, né, ela tem crescido, e aí um padeiro se apaixona por ela. Este padeiro, ele diz, também tinha muito de criancice. O narrador diz, tinha muito de Rosa, mas tinha pai e mãe, o que muda muita coisa. E muda em dois sentidos, né? Ele tem a noção do conceito de sexualidade, sabe que de onde vêm os bebês. E segundo, ele tem alguém que cuidava dele, que o educava enquanto filho e não enquanto um agregado. Dito isso, o padeiro vai pedir a Rosa em casamento, ela o rejeita, morrendo de medo de sair de perto das duas senhoras, até que, numa noite de calor, entra um besouro, e o besouro desperta sensações na Rosa. O besouro corre pelo corpo da Rosa e acaba entrando dentro do órgão sexual dela. E com isso há um despertar do tesão, da experiência sexual que parecia que não existia na Rosa. E isso muda a perspectiva dela. Isso faz com que ela se torne mais direta, que saiba mais o que quer e até cause medo nas senhorinhas por ser tão assertiva. É como se fosse um rito de passagem e a partir deste momento Rosa se transformasse em adulta. Entretanto, Rosa se sente impura, porque ela não é mais virgem, porque um besouro fez a maldade com ela, algo assim. Ao mesmo tempo que ela deseja que o besouro volte, ela não sabe como lidar com a própria sexualidade. E aqui a gente tem uma apresentação desses tabus de lidar com sexualidade, o quanto isso faz mal para as pessoas, né? Porque a partir disso, a Rosa pensa, bom, agora eu preciso casar. Seria uma vergonha terrível se eu morresse sem casar. E agora ela quer casar, porque agora ela quer
sentir a experiência sexual. Só que como ela acha que ela é impura, ela vai procurar não um bom marido, não alguém que ela goste, mas qualquer um, o primeiro vagabundo que ela vê na rua. E aí, com isso, ela vai namorar com um bêbado que fica no bar, o seduz, né, de uma forma que até as pessoas dizem que ela parece uma mulher da vida, atirada nele, outros julgamentos da época aqui. E aí se casa com ele, e no final é dito que Rosa foi muito infeliz. Aliás, nesse livro, a maior parte dos contos termina com "e foi muito infeliz". Por quê? Justamente esse livro discute esse tabu do sexo, esse fato da gente não nos entendermos, não lidarmos com a sexualidade como algo natural, e às vezes a gente se preocupar mais com as posições sociais, com o que representa do que com o que a gente realmente deseja, faz com que a gente seja infeliz, né? Os únicos personagens que fogem disso são duas mulheres que têm um relacionamento lésbico. E é interessante, porque aí, nessa sociedade, nessa época, para você ter um relacionamento lésbico, é enfrentar a sociedade inteira para ir a partir de algo que você deseja, para ir a partir de quem se é. Então, é uma discussão muito bacana sobre quem você é e até que ponto você deixa de ser você para agradar a sociedade, né? Bom, esse foi o Besouro e a Rosa, do Mário de Andrade. Um conto divertidíssimo, a escrita do Mário é muito gostosa, a coloquialidade traz uma leveza e o narrador, cheio de opiniões como é, faz com que você às vezes até fique bravo com ele e tenha esse sentimento dúbio em relação ao narrador, e isso gera um divertimento também muito interessante. Então, recomendo que vocês leiam. Vou tocar agora um trechinho e já sabe, quer ouvir o conto inteiro, ajuda a gente em picpay.me/caixa de histórias, tá certo? Então é isso, pessoal, e até a próxima. Caixa de Histórias apresenta O Besouro e a Rosa, de Mário de Andrade. Belazarte me contou. Não acredito em bicho maligno, mas besouro, não sei não. Olhe o que sucedeu com a Rosa, 18 anos, e não sabia que os tinha. Ninguém reparara nisso, nem Dona Carlotinha, nem Dona Ana. Entretanto, já velhuscas e solteironas, ambas 40 e muito, Rosa viera para a companhia delas aos 7 anos, quando lhe morreu a mãe. Morreu ou deu a filha, que é a mesma coisa que morrer. Rosa crescia. O português adorável do tipo dela se desbastava aos poucos das vaguezas físicas da infância. 10 anos, 14 anos, 15, afinal 18 em maio passado. Porém Rosa continuava com 7. Pelo menos no que faz a alma da gente. Servia sempre as duas solteironas com a mesma fantasia caprichosa da antiga Rosinha. Ora limpava bem a casa, ora mal. Às vezes se esquecia do paliteiro no botar a mesa para o almoço. E no quarto afagava com a mesma ignorância de mãe de brinquedo a mesma boneca. Faz quanto tempo nem sei. Lhe dera Dona Carlotinha no intuito de se mostrar simpática. Parece incrível, não? Porém, nosso mundo está cheio desses incríveis. Rosa, mocetona já, era infantil e de pureza infantil. Que purezas, como as morais, são muitas e diferentes, mudam com os tempos e com a idade da gente. Não devia ser assim, porém é assim e não temos que discutir. Mas com 18 anos, em 1923, Rosa possuía a pureza das crianças dali. Pela Batalha do Riachuelo, mais ou menos. Isso, das crianças de 1865. Rosa... Que anacronismo! Na casinha em que moravam as três, caminho da Lapa, a mocidade dela se desenvolvera só no corpo. Também saía pouco e a cidade era para ela a viagem que a gente faz vez por ano quando muito, finados chegando. Então Dona Ana e Dona Carlotinha vestiam seda preta, sim senhor, botavam um cedume preto barulhando que era um desperdício.
Rosa acompanhava as patroas na caça mais novinha, levando os copos de leite e as avencas todas da horta. Iam no araçá, onde repousava a lembrança do capitão Fragoso Vale, pai das duas tias. Junto do mármore raso, Dona Carlotinha e Dona Ana choravam. Rosa chorava também, para fazer companhia. Enxergava as outras chorando, imaginava que carecia chorar também. Pronto, chororó. Abria as torneirinhas dos olhos pretos, pretos, que ficavam brilhando ainda mais. Depois visitavam, comentando os túmulos endomingados. Aquele cheiro... Velas derretidas, famílias bivacando, afobação encrencada para pegar o bonde. Que atordoamento, meu Deus! A impressão cheia de medos era desagradável. Essa, anualmente, a viagem grande da Rosa. No mais, chegadas até a igreja da Lapa algum domingo solto e na Semana Santa. Rosa não sonhava nem matutava, sempre tratando da horta e de Dona Carlotinha, tratando da janta e de Dona Ana, tudo com a mesma igualdade infantil que não implica desamor, não. Nem era indiferença. Era não imaginar as diferenças, isso sim. A gente bota 10 dedos para fazer comida, 2 braços para varrer a casa, um bocadinho de amizade para fulano, 3 bocadinhos de amizade para cicrano, que é mais simpático, um olhar para a vista bonita do lado com um espigão de Nossa Senhora do Ó, numa pasmaceira lá longe, e de supetão zás, bota tudo no amor, que nem no campista para ver se pega uma cartada boa. Assim é que fazemos. Rosa não fazia. Era sempre o mesmo bocado de corpo que ela punha em todas as coisas. Dedos, braços, vista e boca. Chorava com isso, e com o mesmo isso, tratava de Dona Carlotinha. Indistinta e bem varridinha. Vazia, uma freirinha. O mundo não existia pra... Qual freira? Santinha de igreja perdida nos arredores de Évora. Falo da santinha representativa, que está no altar, feita de massa pintada. A outra, a representada, você bem sabe, está lá no céu não intercedendo pela gente. Rosa, se carecesse, intercedia. Porém, sem saber por quê. Intercedia com o mesmo pedaço de corpo, dedos, braços, vista e boca. Sem mais nada. A pureza, a infantilidade, a pobreza de espírito se vidravam numa redoma que a separava da vida. Vizinhança? Só a casinha além, na mesma rua sem calçamento, barro escuro, verde de capim livre. A viela era engolida num rompante pelo chinfrim civilizado da Rua dos Bondes. Mas já na esquina, a vendinha de seu Costa impedia Rosa de entrar na Rua dos Bondes. E seu Costa passava dos 50, viúvo sem filhos, pitando num cachimbo fedido. Rosa parava ali. A venda movia toda a dinâmica alimentar da existência de Dona Ana, de Dona Carlotinha e dela. Isso nas horas apressadas da manhã, depois de ferver o leite, que o leiteiro deixava muito cedo no portão. Rosa saudava as vizinhas da outra casa. De longe em longe, parava um minuto conversando com a Ricardina. Porém não tinha assunto. Que havia de fazer? Partia depressa. Com essas despreocupações de viver e de gostar da vida, como é que podia reparar na própria mocidade? Não podia. Só quem pôs reparo nisso foi o João. De primeiro ele enrolava os 2 pães no papel acinzentado e atirava o embrulho na varanda. Batia para saberem e ia-se embora. Tlim-dlim-rim, dlim-dlim, na carrocinha dele. Só quando a chuva era de vento, esperava com o embrulho na mão. Bom dia. Bom dia. Que chuva. Um horror. Até amanhã. Até amanhã. Porém, de uma feita, quando embrulhava os pães na carrocinha,
percebeu Rosa que voltava da venda. Esperou muito naturalmente. Não era nenhum malcriado, não. O sol dava de chapa no corpo que vinha vindo. Foi então que João pôs reparo na mudança de Rosa. Estava outra, inteiramente mulher, com pernas bem delineadas e 2 seios agudos se contando na lisura da blusa, que nem rubi de anel dentro da luva. Isso é... João não viu nada disso. Estou fantasiando a história. Depois do século XIX, os contadores parece que se sentem na obrigação de esmiuçar com sem vergonhice essas coisas. Nem aquela cor de maçã camoesa, amorenada, limpa, nem aqueles olhos de esplendor solar. João reparou apenas que tinha um mal-estar por dentro e concluiu que o mal-estar vinha da Rosa. Era a Rosa que estava dando aquilo nele, não tem dúvida. Alastrou um riso perdido na cara. Foi-se embora tonto, sem nem falar bom dia direito. Mas daí em diante não jogou mais os pães no passeio. Esperava que Rosa viesse buscá-los das mãos dele.